chateado, triste. Mas eu quero te dizer que esse Deus pode fazer. E Ele vai alegrar seu coração nessa noite. Amém, queridos? Deus abençoe. Livro de Jó, capítulo 42 e o versículo de número 5. Amém? É a palavra de Deus para nossas vidas aqui nessa noite. A palavra é muito conhecida, porém, Deus, irmãos, vai falar algo profundo ao seu coração. Porque a Bíblia é um livro espiritual, nasceu no coração de Deus. É um livro, irmãos, que vem passando por gerações, 5.000 anos de existência. Está aqui hoje, dentro dessa igreja. Vem mudando, transformando vidas, irmãos, mudando a vida de muita gente. E nós vamos falar dela aqui nessa noite, é o livro de vida, amém? Jó, capítulo de número 42, versículo 5. Primeiramente nós vamos falar desse capítulo e versículo, e depois a gente vai falar de outros assuntos referente a isso aqui, amém? Então diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outra tradução diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pastor, quem é que está falando essa palavra? Justamente um homem chamado Jó. Pastor, por que ele está falando isso? A gente vai entender. Por que ele está falando que agora eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem? A gente vai entender, irmãos, por que Jó está falando isso. Por que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Quem sabe você está aqui nessa noite. Você é um homem ou uma mulher que a sua experiência com Deus é igual a dele, é só de ouvir falar. A gente ouve falar de um Deus que cura, mas a gente nunca sentiu Deus visitar a minha vida com cura. A gente ouve de um Deus, irmãos, que restaura a família. Você só ouve falar, mas você nunca viu esse Deus lá dentro do seu casamento mudando a sua história. Você nunca viu. Você só ouve falar que Deus mudou o casamento do fulano de tal, mas parece que Deus está tão longe de você. E tem gente, irmãos, que só conhece Deus de ouvir falar. Tem pessoas que não conhecem a Deus na sua profundidade. É um relacionamento, irmão, bem básico. É um relacionamento que nem digo que é de namoro, porque se você namora alguém de uma forma básica, manda zap para ele uma vez por semana, e dá um beijinho na bochecha dele, ou na boca dele, ou dela, uma vez por mês, esse relacionamento está enfadado ao fracasso. Porque se você, mulher, homem, não aceita alguém relacionar com você só de te beijar uma vez por mês, de te mandar um zap uma vez por semana, irmão, se você não aceita, quanto mais Deus. Então esse Deus que nós estamos falando dele é um Deus de relacionamento. É um Deus, irmãos, que gosta de relacionar. É um Deus que a gente tem que abraçar, não abraçar com as nossas mãos, mas com a nossa adoração. Deus, irmãos, não sente a gente abraçando Ele com as nossas mãos. A sua esposa sente. Teu marido sente. Mas nós não abraçamos a Deus com as nossas mãos. Nós abraçamos a Deus com a nossa adoração. Quando a gente pede para Deus entrar na nossa vida. Esse Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas como Deus, queridos, tinha um plano na vida dele, como tem na sua. Deus, quando fez você, colocou você aqui nessa terra, não fez você só para ganhar dinheiro, para você casar, para você ter faculdade, pós-graduação, MBA, doutorado, PhD, não. Quando Deus fez você, Deus criou você com um propósito, e Deus sonha que esse propósito esteja na sua vida, que você entre nesse propósito. E quando você está fora do propósito que Deus sonhou, algumas coisas vão acontecer. Mas não para te castigar, porque Deus tem um propósito. Deus quer que você volte para o centro da sua vontade. Algumas coisas vão acontecer. Agora eu vou começar
a falar daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui ao meu coração. Eu só te conhecia de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Esse personagem aqui vai passar por uma experiência terrível. Terrível. Nessa experiência terrível, ele vai ter um encontro muito pessoal e muito íntimo com Deus. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu sou pastor, o pastor Renato também é. Eu já visitei hospitais, agora estou parado um pouco, né, porque eles não estão permitindo. Fiz culto em alguns hospitais, alguns médicos me chamaram para ir lá. Fui, visitei muita gente. E algumas das pessoas que eu visitei, antes da pandemia, alguns estavam em estado terminal, outros estavam em situação bastante difícil. Alguns deles, quando eu chegava do lado deles para orar, sabe o que eles me falavam? Pastor, se um dia eu sair daqui, eu vou mudar a minha vida. Pastor, se Deus me salvar da morte, eu vou mudar a minha vida. Muitas dessas pessoas, no momento da enfermidade, da situação difícil, falaram para Deus, eu vou mudar a minha vida. Deus permitiu muitos deles ir ao leito, para que eles pudessem mudar a vida. Verdadeiramente alguns mudaram, outros infelizmente faleceram. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo, irmão. Deus ouviu o clamor deles. Deixa eu ler esse texto para você entender. Jó 41, Jó capítulo de número 1, amém, querido? Coloca aí para a gente, eu vou ler apenas, se eu não me engano, 11 versículos. Capítulo de número 1, se eu não me engano, até o versículo 11. Jó 1, você vai entender por que ele falou aquilo. Isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Irmão, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha, o homem do coração de Deus, o segundo homem, né? O camarada era íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. Irmão, que cristão autêntico, maravilhoso. É o sonho de Deus, né? Vamos lá, versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O camarada era o homem mais rico do Oriente, completo. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Irmão, que exemplo de pai, hein? Os filhos lá na festa, bagunçando, e ele chamava os filhos, vem aqui, quero orar por vocês, santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, exemplo de pai. Os filhos aprontavam, ele orava, falava, Deus, olha, eu estou oferecendo esse sacrifício nas suas mãos, porque vai que meus filhos pecaram. Eles estão nas festas, nas raves, nas baladas, nas danceterias. Quem sabe eles pecaram? Eu estou aqui orando por eles, pedindo ao Senhor para que o Senhor livrá-los de todo o mal, e estou fazendo oferendas. Eu estou fazendo holocaustos para os meus filhos. Irmão, exemplo de pai. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Irmão, aqui começa uma trajetória de desgraça na vida desse rapaz, porque Satanás entrou na história, lembra? É íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, 10 filhos lindos, fazenda, boi,
tudo. O camarada era o mais rico do Oriente Médio, rico. A vida dele era uma bênção. Até que aquele nome ali, Satanás, entra nessa história. Pastor, o diabo existe? Existe. Se a gente, infelizmente existe, se a gente falar que ele não existe, estamos anulando todas as escrituras, porque Jesus passou boa parte do seu ministério lutando contra as hostes do diabo. Então ele vai aparecer que nesse cenário, pastor, em que cenário o diabo vai aparecer? O diabo vai aparecer na família de Jó quando tudo estava bem. Quando ele estava ganhando dinheiro, quando tudo estava próximo, casamento redondinho. Então aquele de Satanás lá perguntou ao Senhor, Deus perguntou a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo está circulando na terra e está passeando por ela até o dia de hoje. Olha lá que ele vai falar para Deus. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? O diabo já estava de olho nele. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? O diabo fala para Deus assim, Deus, mas é fácil ele estar servindo o Senhor, tem tudo. É o homem mais rico do Oriente Médio, tem filhos lindos, maravilhosos, então ele está servindo o Senhor, Deus, porque o Senhor está dando tudo para ele. É fácil servir o Senhor, porque o Senhor está dando tudo para ele, ele é rico. Você está abençoando ele, abençoa toda a obra de suas mãos. E os seus bens têm multiplicado na terra, Jó 1:10. Aí, irmãos, olha só. Aí Deus vai dizer, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Perdão, o diabo fala isso para ele. O Senhor está dando tudo para ele, mas tira tudo dele. Vamos ver se ele vai falar que adora o Senhor, que ele é cristão, que ele é autêntico. Tira tudo dele. O diabo falando naquela bate-papo lá com Deus. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui, irmãos. O texto é extenso. Lê lá na sua casa, é lindo e maravilhoso. Eu quero falar nessa noite, pastor, sobre aquele tema que a gente um dia vai colocar ali, né? No tema da libertação. Eu quero falar sobre uma palavra chamada metanoia. Pastor, o que é isso? Uma palavra grega que simboliza, significa mudança de pensamento. Mas essa palavra metanoia, que é do grego, mudança de pensamento, irmão, não é só mudança de pensamento. Ela vai muito mais além. Ela é uma mudança de atitude. Você não consegue, pela metanoia, mudar só o pensamento. Você tem que mudar a sua atitude. E nesse exemplo aqui, coloca de novo lá 42:5. E nesse exemplo aqui, irmãos, Jó, ele vai passar por uma experiência terrível com Deus. Sabe o que vai acontecer com ele? Eu vou falar algo aqui para você. O diabo vai tirar tudo dele. Os 10 filhos dele vão morrer. Ele vai ter um problema conjugal terrível. A mulher dele vai falar, Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Nossos filhos morreram. Irmãos, não é fácil. A mulher chega dentro da casa dela, tem 10 caixões, um do lado do outro sendo velado. Mulher é emocional, é pura emoção. Ela é quem gerou as crianças no ventre. Ela vai chegar lá e vai ver 10 filhos dela sendo velados. Ela vai falar, amaldiçoa esse Deus e morre. O diabo está entrando na família dele, destruindo tudo. Aí, irmãos, ele vai perder tudo, vai perder animais. Ele vai perder plantação, vai perder fazenda, vai perder tudo. O diabo arrasa a vida dele.
para piorar, irmãos, ele vai adquirir um câncer de pele. Uns dizem câncer de pele. Alguns estudiosos dizem que Jó vai ficar com câncer de pele durante 7 anos. E uma dor tremenda no seu corpo, irmão. Ele vai rolar dia e noite, noite e dia, perder tudo, vai ficar miserável. Diante de toda essa situação, a Bíblia diz que ele não vai blasfemar contra Deus. Ele geme, ele chora, mas ele não blasfema contra Deus. Ele segura, ele se firma, mesmo com problemas conjugais, mesmo com luto dentro da sua casa. Ele vai se firmar, ele vai firmar sua posição em Deus. Ele sabia em quem ele estava servindo e se apoiando. Aí, irmãos, ele está lá na cama. A Bíblia diz que ele está lá na cama. O amigo de Jó é um caco de cerâmica, porque o corpo dele coça. Ele vai coçar o seu corpo de noite, noite e dia, porque está expurgando. Moscas estão sobre a pele de Jó. Para piorar a história dele, uma mosca vai, senta e desce um verme na pele dele. Então o camarada está no lado, em cima de uma cama, irmão, com verme no seu corpo, cheirando mal, coçando a sua pele. Aí nessa história chega 3 amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, 3 amigos. Cada um vai dar uma opinião diferente. Rapaz, você deve ter pecado contra Deus. Você deve ter falhado, você deve ter aprontado lá na sua vida. Por isso que você está assim, irmão. Ninguém sabia o que estava acontecendo com Jó. Ninguém sabia, a não ser Deus. A palavra metanoia significa mudança de pensamento. Vamos voltar lá no hospital. Todas as pessoas, irmãos, que tiveram mudança de pensamento e mudança de vida, foram impactadas, infelizmente, com algumas tragédias. Todas as pessoas que um dia se desejaram serem cristãs, não, olha, eu mudei minha vida. O cara era um cachaceiro, batia na mulher, hoje ele é pastor, ele virou um cristão. Por quê? Algumas dessas pessoas foram impactadas com metanoia, mudança de pensamento e mudança de atitude. Por que Deus permitiu isso? Antes desse camarada morrer, descer a sepultura, Deus deu última chance a ele. A última chance chamava-se metanoia. Um impacto na sua vida. Um impacto na sua vida financeira, familiar, conjugal, para trazer você de volta. Porque você estava tão terrível, ninguém te segurava. Aí Deus permitiu uma situação complicada na sua vida, para que você pudesse acordar. Tem pessoas, queridos, presta atenção que eu vou te dizer. Muita gente mudou de atitude na pandemia, não é verdade, pastor Renato? Muita gente mudou de atitude na pandemia. Uns pioraram, outros melhoraram. Infelizmente, alguns que pioraram também já partiram dessa terra, né, pastor? Infelizmente, né? Eu conheço gente, irmãos, que mudou na pandemia. O cara bebia, aprontava, batia na mulher. Quando foi diagnosticado Covid-19, o camarada ligou para mim, ligou para o pastor Renato, irmão, eu quero mudar a minha vida, quero entregar minha vida para Jesus, até que mudou. Mas Deus, irmãos, teve que levar esse homem e essa mulher lá no Rosa Pedrocian, lá na Santa Casa, lá no Hospital da Cacemes, lá no Hospital da Unimed, para Deus trabalhar, tratar com a vida dele. Porque na igreja não mudava. Porque dentro de casa nunca mudou. A esposa falou, meu amor, você precisa mudar. Nunca mudou. O filho falou, mamãe, você precisa mudar. Nunca mudou. Ninguém conseguiu mudar a sua vida. Ninguém conseguiu mudar a sua atitude. Mas no dia que você foi diagnosticado com Covid, com alguma doença terminal, você mudou a sua vida. Essa pessoa mudou a sua vida.
quando entrou dentro do hospital, em cima de um leito, em cima de uma maca, muitos mudaram a sua vida. Então a metanoia é um instrumento de Deus. O último instrumento de Deus para resgatar a sua vida, para resgatar seu casamento, para resgatar a sua empresa. É o último recurso de Deus. Porque a metanoia, irmãos, é para mudar a forma de você pensar, a forma de você agir. Então Deus permite isso na sua história. Deus permite isso na sua vida. Jó estava se alegrando com a sua família. Jó estava bem com a sua esposa. Mas lhe faltava uma coisa: Deus. Experiência com Deus, relacionamento com Deus. Não adianta você ter carro bom, você ter casa boa, você ter um bom salário, uma conta bancária, se você não tem experiência com Deus. Se você não tem Deus, se você não convida Deus para entrar na sua casa, se você não convida Deus para sentar com você no momento do jantar, se você não convida Deus para entrar no seu casamento, não adianta você ter todos os recursos do mundo, isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta, Jó, você ter todos os recursos do mundo, mas não ter uma experiência com Deus. O diabo estava olhando isso. E o diabo falou às pessoas: ó Deus, os seres humanos, alguns deles te servem porque você dá coisas para eles. Os seres humanos te servem porque você está abençoando a casa. Tem carro novo, carro 2022, agora vai tirar na concessionária. Mas no dia que os cristãos perderem tudo, eles vão blasfemar na tua face. Irmãos, e triste coisa eu tenho que te dizer: o diabo estava meio certo. Porque eu conheci pessoas, irmãos, que perderam algumas coisas e abandonaram Deus. Eu conheci pessoas, irmãos, que perderam bens e abandonaram a Deus. Estão até hoje magoados com Deus. Metanoia é para mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. É por isso que você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, ou você está entendendo a partir dessa pregação hoje. É por isso que você não está entendendo, irmão, o que está acontecendo na sua empresa, na sua casa, na sua vida. Por que você está aqui dentro? Você não está entendendo. Por que você está dentro de uma igreja evangélica? Deus trouxe você aqui porque Deus quer mudar você. Alguns de vocês estão sofrendo. Alguns de vocês estão como ele, gemendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês estão no melhor lugar do mundo. Aqui é o lugar da transformação. Aqui é o lugar da metanoia. Você vai mudar a forma de você pensar. E você também vai mudar a forma de você agir. Em 2001, queridos, eu trabalhava na casa de guarda, aqui na FEBEM, aqui, Campo Grande. E naquele momento, tinha um menino passando mal, e eu entrei lá, o policial abriu a cela, e eu tirei o menino para levar o menino, estava preparando o menino para levar esse rapaz para uma consulta. Uma consulta. E, irmãos, era 31 de dezembro. A hora que eu abri a grade, tirei o rapaz, e eu fui para o lado de fora, pastor Renato. Abri um registro lá, que tinha um registro fechado. Eu escutei a gritaria: socorro! Quando eu entro, irmãos, eu vejo um amigo meu, 7 bandidos pegando meu amigo pelo pescoço e com uma faca no pescoço dele. Falou para mim assim, e mais 2 amigos: abre a cela, porque senão nós vamos matar ele. Quando eu olhei para aqueles bandidos, eu falei assim: faz o seguinte, eu vou abrir a cela, vocês fogem, mas você deixa ele viver. Porque ele é um pai de família. Não faça isso.
Eu não vou citar o nome, irmão, porque ele era um dos grandes radialistas aqui de Campo Grande, da FM Cidade. Vocês provavelmente ouviram a voz dele ali no rádio. Bagunceiro, mulherengo, traía a mulher. E aí, irmãos, eu vi aquele camarada com uma faca no pescoço dele, dizendo, eu vou matar ele. Eu disse, não, não faz isso. Irmão, uma rebelião, coisa mais horrível que alguém pode ver. Eu passei por isso, peguei três rebeliões. Irmãos, aquele monte de polícia ouve o meu amigo gritando, e entra uns 8 policiais atirando para todo lado. E o policial só gritou, abaixem, deitem. A hora que nós deitamos, aquele monte de bandido deitou com a gente. E aquele bandido que estava com o meu amigo, pastor, caiu com ele no chão e disse assim, eu vou matar ele. Irmão, eu vendo aquela cena e falando, Deus tem misericórdia dele. Tem misericórdia dele. Até, queridos, que o bandido soltou aquela arma e os policiais pegaram aqueles bandidos, os prenderam, alguns do PCC, perigosos, menores, mas terríveis, tinha uns de 18, 19 anos, tudo lá. Eu quero concluir esse testemunho, dizendo, irmãos, que esse meu amigo é o melhor esposo da mulher dele hoje. Abandonou a vida de radialista para se tornar um pastor de uma igreja. Ele é pastor de uma igreja hoje. Pastor, como que ele mudou a vida? Ele estava com muitas mulheres, famoso nas FMs. Irmão, como que ele ia abandonar a vida dele? Irmão, eu cansei de falar para ele, rapaz, muda a sua vida. Irmão, o camarada tirava sarro de mim, você é crentão, está andando com a sua rapadura preta debaixo do braço, está dando dinheiro para pastor, para igreja, tudo sem vergonha. Irmão, isso que eu ouvia dele. Mas Deus permitiu essa história na vida dele, cruel, terrível, difícil, para ele se voltar a Deus. Deus resgatou ele através da metanoia, pastor. Ele mudou de vida numa situação caótica da vida dele. Quando um bandido ia matar ele, eu disse, não faça isso, ele é um pai de família. E o bandido parou. Então talvez você que está aqui nessa noite, é um homem, uma mulher que está passando uma situação difícil, está entristecido. E não entende por que está acontecendo na sua vida. Eu sei por quê, porque você tem um plano na mão de Deus. Você não está conseguindo ouvir. Aí agora entendo, irmãos, por que Jó fala isso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó precisou ter aquela experiência terrível para conhecer melhor quem era Deus. Vou finalizar. Jó 42, versículo 10. Coloca para a gente. O que aconteceu com a história dele? Preciso finalizar. Olha aqui, irmãos. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quem vai mudar a sua sorte é Deus. Quem vai mudar teu cativeiro de sofrimento e tristeza é Deus. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe aqui, irmãos, o dobro de tudo que antes possuía, aleluia, glória a Deus. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, e um anel de ouro. Os amigos dele, cada um ofertou na vida dele. Assim, abençoou o Senhor aqui, irmãos, olha aqui o nosso Deus, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, aleluia. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, ele tinha 7 antigamente,
6.000 camelos, ele tinha 3.000. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. 13. Também teve outros 7 filhos e 7 filhas. Deus preocupou. Deus, irmãos, atendeu a família de Jó. E chamaram o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, o da terceira Querem Apuque, e assim por diante. Irmão, finalizo aqui. Deus abençoou a história de Jó. Restituiu Jó de tudo que ele perdeu. Ele perseverou em Deus. Sofreu, gemeu, mas não blasfemou contra Deus. Ficou firme. Teve um teólogo americano que fez um cálculo aproximadamente, pastor Renato, dos bens de Jó. Ele dizia: se Jó estivesse vivo nos dias de hoje, teria aproximadamente 11 quilômetros de Ferrari. Ele calculou tudo. 11 quilômetros só de Ferrari, Lamborghini, um atrás do outro, 11 quilômetros. Se ele tivesse vivo no dia de hoje, os gados, os animais de Jó, povoariam, irmãos, povoariam um estado do tamanho do Maranhão. Agora, irmãos, isso é no primeiro estágio, quando ele perde tudo. Só que a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Então aquele teólogo disse que se Jó tivesse vivo, ele teria hoje 11 quilômetros de Lamborghini ou Ferrari. Depois da restituição, irmãos, então Jó passou a ter 22 quilômetros de Ferrari. Um estado gigantesco, 2 estados povoados de animais. Isso foi o que Deus fez com Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas a experiência amarga que ele teve fez ele se aproximar de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, vamos orar já. A experiência amarga que você está passando, presta atenção, estou profetizando na sua vida. A experiência amarga que você está passando, que você passou, não foi para te destruir, não foi para a sua morte. Foi para restaurar a sua vida. Foi para restaurar a tua empresa. Foi para restaurar seu casamento. Foi para restaurar a sua família. Por isso que você amargou na experiência. Por isso que você chorou. Hoje você está entendendo o que aconteceu. Porque Deus está me usando aqui. Mas antes você não conseguia entender por quê. Por que você ficou sem dinheiro? Por que você faliu? Por que você quebrou? Por que na hora do exame lá deu um carocinho no seu seio e você desesperou? Início de câncer, está curada hoje para a glória de Deus. Por que teve algo no teu estômago, você desesperou, era um problema terrível. E Deus curou você. Sabe por que você está aqui? É porque você ainda tem um plano diante de Deus. Por isso que você está vivo. Por isso que você está viva. Porque Deus tem um plano na sua vida. Jesus te ama. E Jesus quer restaurar você. Jesus quer restaurar você. Então, queridos, tem experiências negativas. Deus permite acontecer para mudar a forma de você pensar e a forma de você agir. Deus quer mudança. Deus quer transformação. Para essa nova etapa de 2022 que Deus vai colocar você. Deus quer mudança. Deus quer transformação. E Deus está aqui para mudar a sua vida. Deus está aqui para mudar a tua história. Amém? Quantos querem digam amém?